Doenças causadas por bactérias, parte final. Tétano. Tétano, ele foi alvo da Igreja Católica no período da Idade Média. Por que, professor? Por causa disso. O tétano ele vai causar a contração completa dos músculos intercostais, que são os músculos da respiração. Foi fácil falar agora, mas e na Idade Média? Quando o padre via um cidadão desse jeito, não tinha jeito, né, gente? Era o exorcismo para tentar livrar a alma do cidadão. Então, muitas pessoas foram sacrificadas com a identificação errada para a situação. A pessoa tinha tétano, mas como não se conhecia a doença, foi atribuído a ela o pacto com o capeta, com o demônio, com o crão, com o tinhoso e coisas assim. Satanismo. Então, muitos morreram por causa desse diagnóstico que não é clínico, não é médico. Satanismo. O tétano ele vai se manter presente por esporos. Então, o Clostridium tetani ele pode estar presente no solo, mas ele vai se aproveitar muito mais dos metais. E aí vem a associação com o ferrugem. Vou te explicar o porquê. O esporo do tétano, do Clostridium, ele vai aproveitar de maneira muito eficiente o íon de ferro. Associado com o íon de ferro, ele também vai gostar do oxigênio. Ferro mais oxigênio chama oxidação, ferrugem. Então, o esporo, quando em contato com ferrugem, ele se multiplica e fica mais resistente. Ao entrar na corrente sanguínea do indivíduo, tanto ser humano quanto o animal, ele ganha velocidade e aí ele passa a multiplicar o Clostridium tetani. Vale ressaltar, a corrente sanguínea, ela também está na superfície da pele, tá bom? Então, um corte simples que você possa ter nas suas mãos, nos seus pés, ou, por exemplo, para você que vai colocar o piercing, pode ter o contato do esporo do Clostridium direto na sua corrente sanguínea e ele se multiplica. Quando ele ganha o sistema circulatório, logo ele vai para o sistema respiratório. Nos músculos intercostais que trabalham o tempo todo, tem maior oferta de oxigênio, então lá o Clostridium vai ficar por causa da oferta de oxigênio do músculo e ele começa a se multiplicar. A contração é intensa. É só isso? Não. Antes disso, a pessoa vai ter febre, dor de cabeça, dores musculares, mas quando começa a contrair os músculos, tétano. No interior existe a injeção antitetânica, né? Só que essa injeção ela tem que ser mantida a uma temperatura baixa. E essa injeção ela perde efeito quando ela não é armazenada adequadamente. O governo federal enviou recurso para todos os municípios terem na casinha da saúde, né, o freezer e a geladeira. A única coisa que não tem é a eletricidade. E quando tem queda. Qual é o resultado? O medicamento perde eficiência, então muitos dos nossos interioranos acabam vindo para a capital para tomar a injeção. Isso quando eles têm os sintomas já bem avançados. E o sintoma avançado você também pode ver na imagem aí na sua direita, uma imagem real de uma pessoa diagnosticada com tétano e embaixo uma pictografia de um livro ainda do período medieval. Em que período do mundo o tétano foi mais crescente? No período que o ser humano passou a ter mais contato com ferramentas. E quando foi isso? Foi a idade da pedra, professor? Foi a idade do homem conseguir conhecer os metais? Não. Foi quando ele começou a fabricar ferramentas, e a fabricação de ferramentas teve uma grande explosão na Revolução Francesa. Quando os aldeões passaram a fabricar mais ferramentas, não para ir a campo, e sim para ir à guerra, por causa da sua insatisfação com os altos impostos e com a escassez de comida. Vale ressaltar que a Revolução Francesa antecedeu ou foi a Revolução Industrial. Então, nesse período dessas revoluções que haviam muito contato com metal, foi onde teve maior incidência de tétano no mundo, maior incidência registrada. A pessoa, quando tem tétano, ela acaba morrendo por asfixia, porque os músculos impedem a troca gasosa, né? Então, lá no atestado de óbito vai estar como causa-morte, asfixia. Mas qual foi o causador da causa-morte? Qual foi o causador da asfixia? A toxina tetânica que atingiu o sistema muscular e se aproveitou do oxigênio. A vacinação ela é obrigatória para a pessoa não multiplicar o Clostridium.
E a vacinação ela tem disponível na rede pública aqui na nossa cidade, tem disponível no Instituto de Medicina Tropical. A tuberculose associada com a doença dos idosos, também de maneira errada, logicamente, né? Por quê? Porque vê-se os idosos tossindo mais, mas não são apenas os idosos, pessoas mais novas também tossem sem parar. Então, no caso da tuberculose, sintoma clássico, tosse seca pertinente por mais de 3 semanas, essa tosse vai começar a multiplicar o micobactério tuberculose no sistema respiratório. Aí ele vai ganhar a árvore respiratória. Então ele vai atacar brônquios, bronquíolos, alvéolos. Professor, o que é isso? Isso é sistema respiratório. E se você precisar, eu também tenho essa videoaula. Estou aqui para isso. Quando ele ataca esses órgãos, a troca gasosa fica muito debilitada. Então a pessoa começa a ter deficiência respiratória, fadiga muscular, cansaço extremo e a pessoa vai morrer por causa da hipoventilação, pouca ventilação. Aqui uma imagem de raio-x que vai mostrar isso. Onde você está vendo as manchas mais claras são colônia de bactéria. Ó. Colônia de bactéria. O que era para ter nessa imagem? Tudo escuro aqui, um eixo claro, que são os ossos. Um eixo claro. O resto tudo era para ser escuro. Não. Então aqui você tem uma doença avançada, uma doença em estágio inicial, uma doença avançada. Aqui é praticamente um óbito, aqui já é um zumbi. Essa doença ela é pertinente, mas a cura dela é muito simples. O medicamento leva de 2 a 6 meses. Só que a amazonense, quando toma durante o primeiro mês, a tosse diminui muito. Ele acha que está curado e para de tomar o remédio. Aí a doença volta com mais força. Então é imprescindível a permanência da medicação pelo tempo que o médico receita. O médico receitou 6 meses, mas você já perdeu todos os sintomas. Complete os 6 meses. O médico receitou 3 meses para você porque estava no estágio inicial. Complete os 3 meses. Mas a amazonense não é assim, né? Por último, não menos importante, essa desgraça aqui que causa morte até hoje, muitas mortes no mundo todo. A sífilis, ela matou basicamente muitos líderes, né? Muitos líderes. Mesmo no Antigo Egito, já provavelmente Cleópatra tenha morrido de sífilis, não da picada de uma cobra, coisas assim. Tem também o caso do Nero, que falam que ele morreu de um jeito, mas pode ter contraído sífilis. Então muitas pessoas, muitos líderes contraíram sífilis, mas para eles a morte atribuída foi outra. Mas pelo diagnóstico da literatura, diz que eles tinham treponema pallidum. No caso dessa doença daí, ela vai apresentar sintomas. Então você tem que aprender a diagnosticar os sintomas. Diagnosticar não, né? Mas perceber o que tem ali. Primeiro estágio vão aparecer essas manchas aqui que podem ser confundidas com virose. Você olha para isso, pô, sarampo. Verdade. Sarampo vírus, bactéria vai ser outra coisa. A pessoa toma medicamento antiviral, para tentar combater isso, achando que isso possa ser sarampo. Mas sarampo se espalha pelo corpo e o tamanho da mancha é diferente. Então a pessoa ela passa a apresentar outros sintomas. Aqui é que já vai ter o diagnóstico. Essas manchas iniciais aqui, elas são imprecisas no diagnóstico, mas manchas na sola dos pés e na palma das mãos, sífilis. Trator não avança, é quando começam a aparecer as lesões. Aqui está bem simples, tá? Eu não quis colocar as lesões piores que possam ter. Essas lesões aqui, elas vão ser na pele, mas elas também vão estar no sistema imunológico, claro, e elas vão se espalhar muito rápido para o sistema neurológico. Quando a sífilis atinge o cérebro, quando o treponema atinge o cérebro, ele vai paralisar o controle dos músculos. Então, a pessoa tem medicamento disponível, a benzatina e a tetraciclina. Todos eles são encontrados lá no Instituto de Medicina Tropical, que é uma referência muito grande para todos nós. Só que a tetraciclina ela precisa ser administrada com muito cuidado. Então, ela não é tomada, ela é injetada. Então, a pessoa tem que ficar internada para tomar a tetraciclina. Eu encerro aqui nossa aula sobre bactérias, tá bom? Qualquer dúvida você pode ir lá no PV, tá?